Pois é, né? Chegou a temporada de resultados do terceiro trimestre. E agora você vai ver a bolsa meio louca. Inclusive, eu tô conversando muito ali com os membros sobre tudo isso, né? Meu Deus, VEG caiu 9%. A VEG não era para ser uma boa empresa. Meu Deus, Klabin caiu, vamos ver aqui, ó, 6% no último mês. E só nos últimos 5 dias caiu aí 4%, o que tá acontecendo? Olha só, primeira coisa, antes de a gente começar esse vídeo, eu quero passar aqui para vocês uma experiência que você sempre vai viver, e para você que tá começando agora, você não se desesperar com isso. Resultados, sempre nesse período de resultados, que normalmente varia de um mês, né? Começa agora dia 25, começou ontem, né? Soltou os primeiros resultados ontem, ó. Dia 25/10 até mais ou menos ali dia 15, 22 do 11, que é o período de resultado que as empresas vão soltando os resultados do terceiro trimestre, acontece muita variação na bolsa. Vou usar um exemplo, tá? Se a Klabin, que é do ramo de celulose, soltou um resultado e o resultado foi bem, o que vai acontecer com Irani e Suzano mesmo antes delas soltarem o resultado? Vai subir, né? Porque também é do ramo de celulose. Porém, se a Klabin cair o resultado, o que pode acontecer com a Irani e a Suzano? Cair também, né? Mesmo antes dos resultados, porque o mercado é movido por especulação e o mercado tenta se antecipar a tudo. Olha só, um membro perguntou assim: Léo, eu não entendi. A VEG caiu 9% e os resultados delas foram bons. Eu nunca vou entender isso. Como que uma empresa solta um resultado bom e mesmo assim ela cai? O mercado, ó, novamente, anota isso aí. Isso aí é importante você anotar, de verdade. O mercado se antecipa a tudo. Ou seja, o que aconteceu foi a VEG se reajustando. O que aconteceu foi a Klabin se reajustando. O que vai acontecer nos próximos dias são as empresas se reajustando, porque o pessoal especulou resultados muito bons, os resultados vieram bons, não vieram muito bons. E aí a empresa se reajusta, né? O mercado se reajusta ao valor daquela empresa. Então não se preocupe com oscilações nesse momento. Na verdade, você tinha que se preocupar se não houvesse oscilações, porque aí quer dizer que todo mundo está acertando no mercado, né? Tá todo mundo acertando suas previsões. Isso não acontece. Então não se preocupe com oscilações tanto para cima quanto para baixo nesse período, porque o mercado se reajustando, meu querido. Você que investe para longo prazo, você já está fazendo sua tarefa de casa, estudando as ações e entrando nas ações no momento correto, usando o preço teto, não se preocupe, você vai passar pelos momentos de baixa e usar para comprar mais, ou vai aproveitar os momentos de alta já estando posicionado nela quando ela estava mais barata. Aí você realmente vai ganhar dinheiro. Então não se preocupe com isso, tá? Dado esse recado, vamos fazer a análise aqui de Klabin. Vamos olhar o release de resultados, que é esse documento aqui, ó, de 41 páginas. Então vai ser um vídeo muito completo, né? Você amarra o cinto aí na cadeira, pega seu papelzinho para você anotar os principais destaques. É lógico, né? Não vou passar pelas 41 páginas aqui, eu já li todo o documento e selecionei ali algumas partes que eu acho interessante passar para você. Então lembra aquilo que eu te ensinei? Eu já te ensinei isso várias vezes e vou falar de novo. A gente vai analisar o quê? Klabin. Klabin é o quê? Setor de celulose, né? Então o que você vai abrir? Cotação da celulose. Aqui, ó. Abrir a cotação da celulose. E olha só, se eu pegar aqui nos últimos 6 meses, a celulose está batendo a sua mínima dos últimos 6 meses. Olha só, estava cotada ali 18, chegou a cotar quase R$20 e agora está aqui, né, 12. Reais não, dólares, né? E aí você pode pensar, pô, então é por isso que tá baixando o lucro ali da Klabin, né? Porque a celulose tá caindo. Sim, um dos pontos né? No curto prazo realmente. Se você pegar assim, nos 5 anos, a Klabin nunca teve com a celulose tão alta assim para vender, né? Então o mercado de celulose ainda está muito, muito bom para venda, né? Tá muito caro. Olha só, ali em 2016, em 2017, a celulose custava R$8, ó. Aqui, ó, recentemente, em 2017, custava 13, né? Agora tá custando 17. Então, caiu nos últimos 6 meses? Caiu. Isso pode impactar um pouco o resultado? Pode, né? Caiu ali quase 20%. Então pode impactar no resultado sim. Só que ainda assim está num ótimo momento para vender celulose. Ainda está num ótimo momento para exportação de celulose. E você tem que considerar esse ponto aqui, como que tá o commodity, para depois a gente passar para a empresa. Como que você sabe, Léo, que a Klabin soltou esse resultado? Tem esse site aqui que deixou esse cronograma bem certinho para você. Olha só. Aqui você vai ver a data de publicação dos resultados. Então Klabin, VEG, Açaí, LogCP, Home, Santander soltou tudo ontem, ó. Hoje, Gol vai soltar, Grupo Vamos, Localiza, Vale, Suzano. Suzano aqui já vai soltar logo hoje. Aqui inclusive falam antes da abertura do mercado ou então depois do fechamento. E a teleconferência, que é aqueles slides, né? Eles vão acontecer agora, ó. A data da teleconferência da Klabin, por exemplo, é dia 26/10. Então, para você
ter acesso a essa publicação, você entra lá, né, no RI, digita aí no Google, Klabin RI, vai chegar nesse site aqui. E olha, inclusive aqui, ó, divulgação de resultados, ela já colocou aqui, né, que 25 de outubro ela já soltou, e a teleconferência vai ser hoje, ó, daqui 40 minutos. Então se você clica aqui para acessar, fazer parte dessa teleconferência, você pode fazer parte, tá? É só você preencher seus dados aqui, pá, entra, já era, você vai participar ali da teleconferência, beleza? O que a gente quer aqui é o central de resultados, né? A gente já tem aqui, ó, o release de resultados, então vamos abrir esse release de resultados aqui, que é esse documento grandão. E aí, como eu precisava marcar, né, eu baixei ele tá bem aqui. Bora lá. Então vamos passar primeiro aqui por esses destaques aqui e depois a gente vai passando ponto a ponto aqui desse documento, beleza? Olha só, o EBITDA ajustado foi de 1,3 bilhões, né, no terceiro trimestre, um aumento de 1% em relação ao trimestre anterior. Então você vê que o EBITDA ajustado, que é da onde a gente tira os nossos dividendos na Klabin, foi a mesma coisa do que o mês passado, né? Celulose, ó, no terceiro trimestre, o volume vendido de celulose atingiu 426 mil toneladas, né? O segundo maior volume de venda desde a startup do Puma 1. Então, depois que soltou o Puma 1, essa foi a maior volume de venda. O CAPEX, né? O CAPEX da empresa, ó, mais 1 bilhão, né? 35% inferior ao terceiro trimestre de 2022, tá? O custo de caixa total, R$3.000 por tonelada, uma queda de 3% em comparação anual e 6% na comparação trimestral, né? Se comparar o trimestre anterior, isso aqui é importante por quê? Porque o lucro operacional vai ficar muito maior, né? E eu vou mostrar isso aqui através dos gráficos que eles disponibilizaram aqui. Papéis e embalagens, ó, o EBITDA ajustado no negócio de papéis e embalagens nos primeiros 9 meses de 2023 foi de R$1.824 por tonelada, crescimento em 7% em relação ao mesmo período do ano anterior, evidenciando resiliência estrutural desses segmentos. Proventos, a Klabin distribuiu 1,5 bi em dividendos nos últimos 12 meses, o que representa um dividendo yield de 6,7%, né? Vamos lá, o que assustou muita gente? Começa a prestar atenção que aqui já começa a ficar importante, tá? Olha só, volume de vendas foi maior no terceiro trimestre do que no segundo trimestre, né? Então olha só, a Klabin aqui que você chegou a pagar 4,85 nela, né? A mesma Klabin que você estava pagando 4,85, ela lucrou no trimestre passado um volume de vendas ali de 856. Nesse trimestre ele vendeu mais, pô, então um resultado positivo, né? Quase bateu ali o volume de vendas do terceiro trimestre de 2022. Então foi muito bom, né? Receita líquida, olha só, receita líquida. A receita líquida também bateu o segundo trimestre. Então por que a Klabin corrigiu, né? E caiu tanto, sendo que todos os resultados até agora do terceiro trimestre foi melhor do que o segundo trimestre? Vamos lá. Papel e celulose, a receita líquida foi maior. Papéis, aqui diminuiu um pouquinho, embalagem, maior também. O EBITDA ajustado, olha só, o EBITDA ajustado foi um pouquinho maior, né? 1,3 bi e aqui 1,344, né? Subiu 1% aí. Ou seja, resiliência, a empresa tá, né, passando por esse período de crise aí com muita resiliência. Só que olha só o que assustou o pessoal. O lucro líquido do trimestre passado foi 971 milhões e desse mês foi 245 milhões. Ué, como assim, Léo? Vendeu mais, lucrou mais, EBITDA maior, só que o lucro líquido tá menor. Pro EBITDA virar lucro líquido, tem algumas etapas, né? O EBITDA é os ganhos antes de imposto, taxa, depreciação e amortização. Então, ou o imposto aumentou, que não foi o que aconteceu, ou a taxa aumentou, a depreciação aumentou, ou a amortização aumentou. Quando você viu isso aqui, o destaque financeiro, viu isso aqui, você bateu de cara com isso aqui, você tem que ler todo o restante do documento pesquisando, procurando da onde foi que saiu esse dinheiro. Foi 700 milhões de diferença no lucro líquido. A gente tem que descobrir da onde saiu esse dinheiro. E confesso para você que eu demorei para achar, mas eu vou te mostrar aqui da onde foi que saiu esse dinheiro, tá? Você tem que sempre procurar, porque você é sócio disso aqui. Da onde tá saindo esse dinheiro? Para onde tá indo esse dinheiro? Você tem que fazer conta, assim, né, do dinheiro da empresa. E olha só, a dívida líquida sobre EBITDA também aumentou, né? De 2,6 para 3,2. É uma dívida líquida maior do que 3 e a gente já começa a ficar preocupado, né? Com exceção de elétricas, né, que pode ser até 5 de dívida líquida, mas mesmo assim a gente fica meio preocupado, né? Então vamos ver o que aconteceu aqui com essa empresa? Vamos ver o que tá acontecendo, né? Ó, mensagem aqui do gestor do trimestre. Eu sublinhei aqui o que era importante, tá? No mercado de celulose, sólido desempenho, é um volume de vendas muito grande, os preços se mantiveram em patamares elevados, então o problema não foi o preço da celulose, tá? Essa queda não foi por causa do preço da celulose, muita gente vai falar que é, mas não foi por causa disso. No trimestre, a Klabin usou mais uma vez sua flexibilidade para diversificar vendas geograficamente. Ele vendeu mais ali, maiores volumes para a China, os preços ficaram mais altos. Já no mercado europeu, os preços praticamente ficaram abaixo da China por conta da retração de demanda, então eles exportaram menos
para a China. Isso é muito importante, né? Como a Klabin ela consegue fazer muita exportação, inclusive aqui dá pra gente ver o quanto que foi mercado interno e quanto que foi externo, né? Mercado interno aqui, ó, volume de venda, 56%, então quer dizer que 44% foi exportação. E se ela exportar para onde tá mais caro, pô, é mais lucro pra gente, então a gente quer isso, né? Olha só, no trimestre o mercado de containerboard permaneceu desafiador. A média do preço da referência do Kraftline do terceiro trimestre, conforme a apuração da Forex da Europa, foi de $762 por tonelada, uma redução de 21% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Então o Kraftliner, para você que não sabe o que é, eu já até peguei aqui, ó, o Kraftliner é esse tipo de papel aqui, ó. E ainda tem o Eucaliner, né, que é o da Puma 2, que é um Kraftliner criado apenas do eucalipto. Então é um papel mais forte, é um papel que faz caixas mais fortes, né? E esse papel aqui, ele vem para substituir o plástico, né? Essas caixas de plásticos. Então é o tipo de papel que apresenta durabilidade, mas ele é biodegradável, que substitui, né, o plástico. Então tem tendência a substituir o mercado realmente. Só que o que ele está falando aqui é justamente que o preço pela tonelada desse Kraftline diminuiu. Ó. Lá no terceiro trimestre de 2022 foi $921 por tonelada. E nesse trimestre foi 762, né? Diminuição aí de 21%. Realmente caiu pra caramba. Inclusive caiu lá do segundo trimestre, ó, pro terceiro trimestre, né? No segundo trimestre foi 785, agora 762. Então caiu, né? A receita líquida total foi 4,4 bilhões, a gente viu ali no relatório, né? Redução de 20% comparada com o terceiro trimestre de 2022, devido principalmente ao menor volume de vendas. Sim, a gente viu lá que no terceiro trimestre de 2022 vendeu mais, né? Redução nos preços de Kraftline, o Kraftline caiu pra caramba o preço, e celulose, e valorização do real frente ao dólar do mesmo período. Eu vou te mostrar quanto que isso aqui impacta, né? A Klabin, ela exporta, então quanto mais alto tiver o valor do dólar, melhor para ela. No segundo trimestre de 2023, o dólar estava custando 5,40, hoje está custando R$5. Então caiu 10% o valor do dólar praticamente ali, né? Então 10% do lucro dela também vai cair. O EBITDA ajustado ficou de 1,3 bilhões, 41% abaixo do terceiro trimestre de 2022, mas 1% acima do segundo trimestre, né? E a dívida líquida subiu ali para 3,2. Beleza. Aqui nesses gráficos eles colocam, né, que teve uma parada para manutenção de 11 dias aqui de uma máquina que já estava programado para parar, né, que diminuiu um pouco a produção, só que a Puma 2 conseguiu produzir totalmente ali o que essa outra máquina tinha deixado de produzir. Então ela deu um destaque aqui para a Puma 2, que está funcionando, já começou a iniciar ali suas operações de 9 de julho, né? Então realmente pode ser algo que vá nos ajudar a aumentar esse lucro da empresa aí, produção de toneladas, aumento do volume de venda, disponibilidade, né? Não quer dizer que está produzindo mais, vai vender mais. E o Kraftline baixou o preço, mas a gente tem ali uma hiper máquina para produzir toneladas e toneladas de papel ondulado, de Kraftline ali, né? A gente só precisa realmente que esse Kraftline volte a valorizar. O que é interessante ver é a especulação do mercado, né? Porque se você comparar o segundo trimestre com o terceiro trimestre, o volume de venda foi muito maior no terceiro trimestre, né? Ó, celulose foi maior, papéis foi maior, né? Ficou ali no elas por elas, embalagem foi maior. Então, pô, tá vendendo mais, tá com um EBITDA ajustado maior. Por que o pessoal tá vendendo? Será que é por causa da alavancagem ali, que subiu acima de 3,2? Será que é por causa do lucro líquido? Mas a gente nem usa o lucro líquido para receber dividendos. Se o pessoal tá querendo receber dividendos, deveria usar ali o lucro, o EBITDA ajustado, que é da política de dividendos da Klabin, né? Já vou te mostrar isso também. Olha só, a parte que eu falei da importância do dólar aqui para o lucro da Klabin, né? O mercado interno, né, no terceiro trimestre de 2023 foi 56%, assim como lá no terceiro trimestre de 2022, quando o lucro foi muito maior, né? E esse volume de venda, inclusive, deu uma diminuídazinha, de 1.015, né, mil toneladas e 976 mil toneladas. O que foi que ocasionou mais lucro aqui do que aqui, sendo que o volume de vendas nem foi assim tão mais alto, né? Para o lucro ser, o EBITDA ajustado foi 20% maior, né? O volume de venda foi só 5% maior. Então por quê? Pode perceber que no segundo trimestre de 2022, olha o valor médio do dólar, 5,41 o dólar final, né? E o terceiro trimestre aqui, ó, foi R$5, né? Diminuiu 40 centavos. É muita coisa de diferença, muita coisa de diferença. Isso impacta com toda certeza o lucro da empresa. Vamos lá agora para os custos e despesas, né? Lembra que a gente quer ver da onde que saiu o dinheiro? Da onde que saiu aquele dinheiro? Por que o lucro líquido ficou tão menor assim? Da onde que saiu? A gente precisa ver tudo então sobre custo e despesa. Vamos lá. Custo da caixa de celulose, né? Para produção ali, ó. Custo da caixa de produção de celulose foi de R$1.314 por tonelada, uma redução de 7% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e 4% em comparação ao segundo trimestre. Ou seja, a empresa está ficando cada vez mais eficiente, ela está gastando menos para produzir a mesma quantidade de caixas, né? Ó, aqui você consegue ver, né, a composição do custo do caixa, $269 por tonelada, né? O menor preço em comparação com o trimestre anterior, em comparação com o terceiro trimestre de 2022. Ah, Léo, mas é $1 de diferença, é pouca coisa de diferença, é por tonelada, né? Ela produz
400 mil toneladas, né? Então é muita coisa. Já que o custo da produção ficou mais barato, vamos passar aqui para o endividamento, então, para a gente ver de onde está saindo esse dinheiro. Olha o endividamento aqui da moeda local de setembro de 2023. 1 milhão, né? Isso aqui tá em milhões, né? Então tá aqui, ó, 1.073. E moeda estrangeira 1.132, né? Total curto prazo em milhões de 2,2 aqui. Então muita coisa, muita coisa. A moeda estrangeira subiu bastante aqui, né? E a gente já viu, eu já falei com vocês sobre o cronograma de amortização dessa dívida dessa empresa. Ela deve muito em moeda estrangeira, né? Muito. Em comparação com a moeda local aqui, que é 4, é muita coisa. Ó, caixa de aplicação financeira encerrada no terceiro trimestre de 2023 com 7,8 bi. Um aumento de 1,8 bi em relação ao trimestre anterior. Essa posição de caixa é suficiente para amortizar 42 meses de dívida. E a gente já tinha comentado sobre isso, né? Ela tá aumentando um pouquinho o caixa dela aqui, só que isso não será suficiente, né? Porque, deixa eu achar aqui o cronograma de amortização. Se a gente pegar o cronograma de amortização aqui no resultado do segundo trimestre, você consegue ver que o caixa que era 6 bi, né? 6 bi. Agora subiu 1,8 bi, então tá 7,8 bi. E isso é capaz de quitar 47 semanas de dívida, ou seja, 4 anos, que até seria ali até 2026, né? Só que olha só, realmente, né, a dívida pesada começa depois de 2026, 2027, 2028, 2029, dívida zona que braba, né? Ainda tem ali até 2031, dívida em moeda estrangeira muito alta, né? Então, realmente, inclusive eu fico um pouco receoso, né, de como que ela vai pagar essa dívida, porque tem variação do dólar, né? Tem variação do dólar, não sabemos como que o dólar vai estar lá, mas já tendemos a pensar que o dólar vai estar mais valorizado do que o real nesse momento. E aqui a gente chega, né, no tão sonhado demonstração financeira, demonstração do resultado consolidado. É um anexo aqui que tem. E aqui a gente consegue ver da onde foi que saiu aquele dinheirão lá, ó. Receita bruta. A gente vai ver aqui tudo bem certinho agora. Isso aqui é o mais importante, né, na verdade. Isso aqui é o mais importante, você comparar em números, que é a comparação horizontal e a comparação vertical. Você vai ver o que melhorou entre um trimestre e outro, né, de um ano para o outro, e também de um trimestre anterior para o trimestre de agora, né? Olha só, receita bruta. Vamos comparar aqui com o segundo trimestre e o terceiro trimestre. Foi a receita bruta muito parecida, né? Desconto e abatimentos ali também muito parecido. Aí teve uma realização de ED aqui, fluxo de caixa, e deu uma receita líquida. Pode ver que a receita líquida desse trimestre foi muito maior do que a receita líquida do trimestre anterior, né? 108 milhões a mais. Daí teve custo de produto vendido, né? Que foi ali 3,2 bi. Então ficou um lucro bruto ali de 1,3 bi. E aqui 1,7 bi. Ah, Léo, você viu aqui que o lucro bruto aumentou? Por quê? Por conta da variação do preço justo aqui desses ativos biológicos, né? Aqui teve uma variação só de 143 milhões e aqui 572 milhões, né? Então deu um lucro bruto maior no segundo trimestre. Bora lá, despesa de venda. Foi bem parecida, despesa de venda, das receitas aqui ficou com um total de despesas operacionais de 672 milhões, enquanto do outro lado ali no segundo trimestre 617 milhões. Nada que mude muito assim. Vamos continuar aqui com as despesas, ó. Aí veio despesa financeira, que é a despesa financeira aqui que é pagamento de dívidas, né? Pagamento de dívidas muito maior do que de cá. E aí você pode perceber que teve variação cambial de passivo também. É um negócio que eu sempre vou te falar, né? Cuidado, endividamento em dólar. Cuidado, endividamento em dólar. Vai ter variação cambial. Enquanto no trimestre anterior teve ganho, né? Aqui teve perda. Então isso pode acontecer, né? É normal que isso aconteça. Então olha só, total das despesas financeiras foi 549 milhões nesse trimestre, enquanto no trimestre anterior foi 19 milhões. Então isso que provocou a maior diferença aqui, né? Foi por isso que saiu aqui 500 milhões dessa empresa e daqui não saiu, né? Daqui ficou 970 milhões de lucro líquido e aqui ficou 244 milhões de lucro líquido. Ó, então o resultado líquido atribuído aos acionistas, 258 milhões, enquanto aqui foi 640 milhões, né? Então é muita coisa de diferença realmente. Provavelmente é por isso que o pessoal tá assustado, mas o que nos conforta é que o EBITDA ajustado foi bom. Olha só, se você vir aqui na política de pagamento de dividendos dessa empresa, você consegue ler aqui, ó, o objetivo é propor dividendos ou juros sobre capital próprio de modo que o valor total dos dividendos e juros sobre capital próprio corresponda a um percentual alvo entre 15% e 25% do EBITDA ajustado. Então os nossos dividendos virá aqui, né, do EBITDA ajustado. E você pode perceber que o EBITDA ajustado do trimestre anterior desse trimestre veio praticamente o mesmo, Então os nossos dividendos vai sair daqui, ó, 15% a 25% disso. Só que lógico, agora a empresa está com um EBITDA maior do que 3. Então a empresa pode escolher pagar o mínimo obrigatório para poder quitar a dívida. Inclusive eu prefiro que ela faça isso, né? Que ela pague o mínimo dividendo possível para poder quitar suas dívidas, que não é coisa à toa, né? Você viu lá que é muita dívida. Então, resumindo esse resultado da Klabin, né? E você vai ter a capacidade de ver depois da conferência, a gente vai fazer uma nova análise depois com a apresentação de resultado das outras empresas do setor de celulose. O que aconteceu? A Klabin, ela investiu pra caramba, né? E aí agora ela tem uma dívida para pagar. Isso vai ter um custo maior de despesa financeira, que vai diminuir o lucro líquido. Então, você pode esperar isso, vai acontecer, vai continuar acontecendo, né? Vai continuar acontecendo. A empresa está sofrendo com a variação cambial, né?
né, que ela exporta 44% dos seus produtos. O pessoal de fora tá, né, eu soltei um vídeo ontem, realmente o pessoal tá com dificuldade lá fora, então vai diminuir a exportação, pode acontecer isso também. Diminuir a exportação, o preço da exportação, né? A demanda pode diminuir, isso cai o valor da celulose. A gente já viu que nos últimos 6 meses está no valor mais baixo, né? Então isso também impacta a empresa. Terceiro, o Craftline, né, que a gente esperava que fosse explodir o lucro líquido da empresa, tá operando no valor mais baixo, né? Diminuiu aí $200 por tonelada, então é muita coisa que impactou também o resultado da empresa. E por isso a empresa não conseguiu entregar um lucro líquido tão alto. Mas o EBITDA, né, o EBITDA continuou a mesma coisa do segundo trimestre de 2023. Léo, é uma empresa totalmente diferente do que eu estava pensando? Não, é uma empresa exatamente a mesma empresa que você pagou lá. 4,85, hoje ela está cotada a 4,46. E se você estava comprando a 4,85 porque ela era uma boa empresa, por que você não está comprando agora que é 4,46? Porque realmente é uma empresa que está com lucro líquido menor porque teve que fazer amortizações. Lembra? O EBITDA tem que tirar todo o I, o T, o A e o D. Tudo, tem que tirar tudo para virar lucro líquido. Se a amortização, que é a dívida, né, tá alta, o lucro líquido vai diminuir. Mas se esse lucro líquido está sendo destinado para poder pagar investimentos e se esses investimentos entregar resultados, não tem por que correr da empresa, né? A empresa é a mesma coisa. E lembra, ciclo de commodities sempre vai acontecer. Vai ter momentos em que o Craftline vai estourar, vai valer muito. Vai ter momentos em que o Craftline vai descer, vai valer menos. Então você não tem que sair da Klabin porque ela fez um investimento gigantesco para poder produzir Craftline e Craftline caiu de preço. Pô, vai acontecer. Era óbvio que ia acontecer em algum momento. Se não fosse agora, seria daqui a um tempo. Então entenda que quando você investe em empresas de commodities, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Você não tem como prever quando isso vai acontecer, mas vai acontecer. Se a gente pegar aqui, ó, e compactar aqui os resultados da Klabin, só nos terceiros trimestres, pra gente comparar todos os anos, desde 2013 até 2023, olha só, ela veio consistentemente aumentando aqui a receita líquida, Pode perceber que todos os anos ela aumenta a receita líquida. Só abaixou do trimestre do ano passado para esse trimestre. Só abaixou nesse trimestre. E agora os mãos de alface vai sair, né? Eu tenho certeza que os mãos de alface vai sair. Grande parte disso foi por conta da variação do dólar. Grande parte disso foi por conta da variação do preço da celulose. Então, realmente, você tem que tomar cuidado na hora de tomar suas decisões, né? Por desespero, né? Pode perceber aqui que o resultado bruto, ó, sempre foi aumentando também, né? Sempre foi aumentando. Em 2018 para 2019 deu uma baixada e nem por isso, né? A empresa deixou de ser uma empresa boa. Em 2020 ela impressionou, em 2022 ela impressionou, né? E agora caiu de novo, né? Margem bruta diminuiu, a despesa operacional deu uma aumentada, então por isso que o lucro líquido diminuiu, né? E a margem líquida ali caiu, né? Despencou de 37% para 6%. Esperem resultados da Suzano e da Idani pra gente ver como é que ficou também nessas duas empresas. As outras duas empresas exportam praticamente mais celulose do que embalagem, diferente da Klabin, que é mais verticalizada, né? Uma empresa que tem um esqueleto mais forte. Vamos ver como que as outras empresas se desempenharam. Mas sem sombra de dúvida, aquela notícia lá, que o lucro líquido caiu 88% em Klabin é real. Olha só, caiu de 2 milhões para 247 milhões. Acontece, as empresas não vão crescer em ponta reta assim, né? Afinal, a empresa é um organismo vivo, isso pode acontecer. E agora cabe a você comprar ela mais barato e esperar ela apresentar novos resultados que vai fazer com que ela exploda de novo, né? Ou você pode só ficar desesperado e vender para que a gente compre mais barato mesmo. Eu espero que você tenha gostado dessa análise, uma análise mais completa, né? Mais objetiva, muito numérica ali. Quando sai a apresentação fica muito mais fácil de eu te mostrar, porque ali a gente pega só os gráficos, vai olhando só os gráficos, né? Esse tipo de análise é essencial, isso aqui que te diferencia da maioria das pessoas. Porque você olhar resultado financeiro e realmente ver o que está acontecendo dentro da empresa, é isso que te muda, né? É isso que faz você entender realmente o que está acontecendo ali. Porque a maioria só vai ver ali o resultado que diminuiu 88% e vai sair correndo. Meu Deus do céu, desesperado. Então não seja aquele cara que segue a manada, tá? Não entenda isso aqui também como recomendação de compra e de venda. Não entenda isso. Tire suas próprias conclusões. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo.